tudo bem? Então tá bom. Bom, como é minha primeira aula aqui nessa turma, algumas premissas só para a gente fazer uns acordos, né? A aula vai ser um pouco divertida, porque é assim, sábado de manhã precisa ser, né? Eu costumo lidar com esses temas de forma bem divertida para que seja gostoso também. A gente vai se encontrar pela ULI algumas vezes, vocês vão me ver fazendo essa abordagem dessa forma. Bastante conteúdo, né? A gente tem o plano dessa aula é um plano para dar em 6 horas, a gente tem que apertar em 2. Adenauer mágico coloca em 3 páginas do livro, não sei como, um dia a gente chega lá, né? Então, o que a gente se aperta para dar em 2 horas aqui, ele faz em 3 páginas. Por isso que é legal ler o resumo, né? Quem tiver dúvida, levanta a mão, sinaliza. Se eu estiver concluindo o tema, eu só concluo e passo. Se a pergunta for abrir um portal e tirar o assunto da aula, eu vou dizer em que aula da ULI vocês vão encontrar isso. Então me deem essa autorização de falar, isso eu vou deixar para a aula 7 do ciclo 8. E aí daqui a 4 anos vocês têm a resposta. Olha que coisa boa para a ansiedade, né? Incrível. Pronto, então assim, é uma coisa que a gente faz, por quê? Porque se a gente abrir uns portais e sair, né, do assunto da aula, a gente não volta. E quando for 3 da tarde, a gente não vai ter terminado o assunto e a gente tem que ir 3 da tarde para casa, né? É o acordo. Ainda é até as 3 a aula? É assim ainda? Tá, então tá bom. Achei que tinha mudado, falaram que, né? Pronto, então tá bom. Até às 15 horas. 15 horas, beleza. Então é isso, gente. Vamos lá, preparados? Não? Interajam, gente. Eu preciso saber que tá todo mundo acordado, né? Até para minha moral ir melhorando. 3 da tarde? Tá tudo certo. Meio-dia chegam os garçons com o almoço, tá tudo certo. 2 horinhas de aula, gente, né? Não mudou, é isso, né? 12:30 acaba, 12:20, se tudo correr bem, eu entrego o microfone para a galera, se não, não entrego. Sou desses, entrego 12:29 e a gente avança. Aula 17, natureza, conservação e destruição. Estamos falando de ecologia, tá? Eu sempre trago uma frase que vai nortear a nossa aula para a gente ir perseguindo ela durante o decorrer da aula, para a gente ver se faz sentido ao final. Então, o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo nos transformá-los equilibradamente. E a proposta de reflexão que essa frase traz é o seguinte: quem daqui a 150 anos vai estar nesse planeta reencarnando? Nós, né? Então não é para nossos filhos, como tem, né? Que planeta, né? A ecologia fala assim, que planeta você quer deixar para seus filhos? Comece a pensar mais egoisticamente, que assim, que planeta eu quero encontrar na minha próxima reencarnação? Fica mais fácil ainda, né? Então os filhos estão convivendo com a gente, na maioria das vezes isso acontece por alguns anos, né? Mas e você na próxima reencarnação vai encontrar o planeta que você deixou. E se você for lá no mesmo lugar, você vai fazer um buraco lá, vai encontrar o lixo que você deixou lá. Então, a perspectiva da ecologia, quando a gente traz para dentro de uma discussão espírita, passa por essa ideia de que o planeta é o mesmo, e a gente vai ficar reencarnando nele, vai sair para outros planetas, mas isso é tema lá da aula 9, nem é dessa, lá do ciclo 5. Né? De repente a gente vai dar uma passeadinha em outros planetas e tal, mas na prática a gente está falando de reencarnar aqui na Terra por muitas vezes, como a gente já vem fazendo, certo? Embora tenha gente que a gente olhe e saiba que é alienígena, mas isso é outra coisa, tá? Foi? Fomos bem? Então a partir dessa premissa a gente começa a discussão de hoje. Nós temos 5 tópicos principais nessa aula para vencer: a sustentabilidade e o equilíbrio, o que é isso, de que equilíbrio a gente está falando, o uso das fontes de energia e suas consequências e riscos, porque quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de um problema que é a energia para mover o mundo, né? A gente sabe disso, é uma discussão sempre, né? Energia elétrica, energia de combustíveis, tal, então isso é uma discussão séria, né? A lei de conservação, propriamente dita, o que ela é, o que ela diz, o que o livro dos Espíritos fala sobre isso. A lei de destruição, aqui já deve ser 1h30, a gente já vai ter almoçado, tá? A gente continua. Os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas, isso aqui para quem estudou economia sabe que é o princípio da economia, né? Então, recursos escassos, necessidades ilimitadas, esse é o dilema do mundo, né? Sempre a necessidade é maior que o recurso e a gente vai ter que aprender
a utilizar o recurso de maneira mais consciente, ou criar novos recursos, ou encontrar formas de consumir o recurso diferente para que ele seja suficiente, né? Ontem eu assisto muito o TED Talk, né? Aqueles TEDs do YouTube, e ontem eu estava assistindo e o cara falou muito legal, falou assim, gente, acostuma com a morte, porque se não morrer a gente está ferrado. Imagina, né? 20 anos sem morrer ninguém, acaba o planeta. Então alguém tem que morrer para a gente ficar vivo, que não seja eu, né? Achei interessante essa abordagem, mas a gente vai falar da morte em outros ciclos. Mas eu achei muito legal, e eu acho que tem sinergia com isso, que é o ciclo. A gente nasce, mas, né, porque o planeta não dá conta de todo mundo vivo o resto da vida, né? Então isso é um ciclo natural, todo dia nasce um monte de gente mais do que desencarna, né? Então isso vai crescendo. Vocês sabem que a gente atingiu 8 bilhões, né? Essa semana, arrasamos, estamos em 8 bilhões de pessoas encarnadas, gente. Né? Não tinha 7 bilhões, não, 8 bilhões. Né? É muita gente, tá bom? A sustentabilidade e o equilíbrio. Gente, quando a gente fala de ecologia, e aí vamos falar um pouquinho aqui de conceitos, e os biólogos de plantão me perdoem se eu for muito superficial, né? Porque não é minha profissão, mas a ideia é a seguinte, entender que ecologia é a relação entre os seres vivos e com o meio ambiente. Basicamente é isso que a ecologia estuda, né? Então, qual é a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, e o planeta, né? Como que isso acontece, qual é essa interação, como que as cadeias alimentares se processam. Vocês lembram disso da aula de ciência, gente? Foi esses dias, não foi? A aula de ciência da 6ª série? Foi, né? Que eu sei, todo mundo aí com 18 anos, 20 anos. A minha foi esses dias, deve fazer uns 40, 30 e quantos anos. E aí a gente precisa falar de um conceito que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade, a definição mais usada no mundo corporativo de sustentabilidade, ela é um tripé de um cara que chama Elkington. Ele fez o seguinte, a sustentabilidade ela passa pela questão ambiental, pela questão social e pela questão econômica, da economia. Ou seja, então, o tripé da sustentabilidade, que chama-se Triple Bottom, né? Ele criou essa teoria, já tem, acho que uns 20 anos quase, e aí todo mundo passou a adotar isso. Ou seja, vai ser sustentável quando tiver foco no meio ambiente, foco no social, ou seja, nas pessoas, e foco na viabilidade econômica disso daqui, ou seja, a economia sustentando essas questões em harmonia. Então, a sustentabilidade é essa interseção dessas 3 frentes, tá? E aí, a partir disso, que se começou a estudar políticas, ideias, formas de tratar a sustentabilidade como algo que veio ampliar a discussão do ecológico, da ecologia, para que o mundo seja viável. Tá bom? Fomos bem conceitualmente? Belezinha? Próximo. Quando a gente fala de conservação do meio ambiente, eu trago aqui um slide de conceitos, né? Só para a gente alinhar, porque se fala um monte sobre ecologia, sustentável, ecológico, ecossustentável, e às vezes os conceitos estão muito bagunçados, né? A agenda ambiental do mundo, por muitos anos, tem trabalhado numa ideia de 3 R's. Já ouviram falar nos 3 R's? Já? 3 R's na empresa, né? Nos programas de política pública e tal, sempre fala de 3 R's. Então, reduzir, reutilizar e reciclar, são 3 coisas diferentes, tá? Reduzir é quando a gente usa racionalmente os recursos naturais, ou seja, como eu aprendo a usar de forma melhor, gastando menos. Quem aqui é da época que para escovar os dentes abria a torneira e a água ficava escorrendo? Gente, era assim. Eu falo isso para minha filha, pai, que ridículo, vocês gastaram a água do planeta. Por quê? Porque antigamente era assim, gente. Ninguém ensinava que era assim, molha a escova, fecha a torneira, escova tudo, pega um copinho, bochecha e joga fora. Torneira da pia, enquanto escovava os dentes, era assim, era o barulhinho de escovar os dentes quando eu era moleque. Lava a louça. Quem lavava a louça? Assim, lavava, né? Ninguém lava mais assim, né? Vamos fazer de conta. Eu sei que ainda tem uns que lavam. Abre a torneira, a água ali, né? Chuveiro. Quem abre o chuveiro e fica meia hora embaixo do chuveiro? A água do mês, do banho, gasta num banho só, né? Como que é o jeito certo de tomar banho pensando em redução? Abre o chuveiro, molha. Molhou, fecha. Ensaboa, tal, abre o chuveiro, enxagoa, né?
Calçada, a mangueira ficava jogada ali, e você esfregando a calçada inteira, com a mangueira escorrendo água. Né? Entenderam isso, gente? Isso é redução. Eu sei que isso faz parte do passado, todo mundo aqui é ecologicamente correto. Ninguém abre a torneira e fica olhando a água escorrer, né? Eu sei. Só lá no Japão que o povo gasta água assim, aqui a gente não gasta. Reutilizar e reciclar, que as pessoas confundem um pouquinho. Reutilizar é prolongar a vida útil do recurso. Então, reutilizar é quando eu pego um pote de margarina e transformo num pote de outra coisa quando acaba a margarina. Quando eu pego um vidro de azeitona e transformo num potezinho de mantimentos. Quando eu pego uma botina velha e transformo num vasinho de planta. Isso é reutilizar. Eu estou reutilizando para um outro fim diferente do qual ele foi criado. Isso é reutilizar, tá? Reciclar é quando eu processo e faço de novo com o mesmo recurso. Então, reciclar é quando eu pego um pote de margarina, ele vai para a indústria plástica, moe e faz um pé de sofá. Isso é reciclar, porque fez um novo ciclo produtivo. Essa é a diferença de reutilizar para reciclar. Fomos bem? Fomos bem? Todo mundo craque nos conceitos? Então, 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Certo? Fechou? Plínio, eu estou no centro espírita mesmo, a gente está falando disso aqui. Estamos, ecologia, a gente vai começar pelos conceitos. Nem parece que está no centro espírita, né? Daqui a pouco a gente põe uns espíritos no meio aí, daí já resolve. Tá bom? Recursos renováveis e recursos não renováveis. O que é isso, gente? Renovável é o que planta e nasce de novo. Não renovável é o que não dá para plantar. Dá para plantar dinossauro para nascer petróleo? Alguém tem essa técnica? Não, né? Não tem nem dinossauro mais e demoraria 1 milhão de anos para virar petróleo. Então, petróleo é não renovável. Vai tirando e por muitos milhares de anos não vai nascer petróleo de novo. Cana-de-açúcar dá para plantar e nascer a cada X dias. Então, um etanol da cana-de-açúcar é um combustível de fonte renovável. Uma gasolina que é derivada do petróleo é um combustível de fonte não renovável. Essa é a diferença de renovável e não renovável. Certo? Fomos bem? Ciclo da vida dos recursos e consumo consciente. Isso aqui é muito importante, gente. Para a gente ter um pensamento ecológico, a gente tem que pensar como estender o ciclo de vida das coisas. Né? De que forma a gente vai ter hábitos de consumo que estendem o ciclo de vida das coisas. Né? Por quanto tempo eu vou usar um tênis? Né? Por quanto tempo eu vou usar um pote? Por quanto tempo eu vou usar um móvel? Por quanto tempo um produto vai ficar não possível de ser usado? Né? Em quanto tempo eu vou trocar ele por um novo? Toda semana sai um produto novo. Eu vou trocar toda vez que sair? Como que vai ser esse consumo? O que a gente vai fazer com isso? Então, o ciclo de vida é a coisa mais importante da gente pensar em se tratando de recursos do meio ambiente. Quanto eu vou conseguir fazer de uso daquele recurso o mais prolongado possível para que eu consuma menos o ambiente, tá? Então, isso está relacionado ao que se chama de consumo consciente, que é, eu preciso de 14 calças jeans, 12 sapatos, né? Minha filha fala, pai, você tem um tênis? Não, filha, eu tenho 2. Um para o dia a dia e um para a corrida. Né? Ah, tá bom, porque ela está no 8º, né? E ela está achando que falta ainda o outro, da outra cor. Né? Mas você usa quantos tênis, filha? Ué, todos. Quantos pés você tem? 2. Então, você só precisa de um par. Mas e aí? E essa discussão? Né? Chinelo, eu tenho um. Quando ele estoura, eu compro o próximo. Né? Não precisa de 6. Ah, mas tem uns bonitinhos, tem uma cor, tem um para dentro, um para fora, um para o meio, um para o caminho, um para a mochila. Né? Então, pode parecer estranho para alguns, mas é natural para a grande maioria das pessoas, gente. Né? Então, a gente tem muito mais do que precisa. A semana tem 7 dias, a roupa lava e fica pronta em 3 dias. Teoricamente, a gente precisa de 14 roupas para a vida, né? Para poder variar. Né? Quem tem 14 roupas só no armário? Gente, tem gente que tem 12 portas de armário para guardar as roupas. Né? Camisas, 62. Da branca, fora a amarela, verde, azul, né? Pronto, então revisa.
E por fim, gente, o tema principal e mais moderno sobre sustentabilidade e ecologia está relacionado à economia circular e logística reversa. O que é isso? Como que eu faço o recurso, fazer um ciclo e voltar para o reciclo? Né? Então, como que eu pego uma embalagem de shampoo? Shampoo, fabrica tal, tem que vir na embalagem, né? Se o shampoo pingasse no chuveiro automático seria incrível, mas não pinga, tem que vir numa embalagem plástica. Pronto, aí a gente pega, usa tudo essa embalagem, vai para um processo de reciclagem, e volta em formato de outra coisa. Faz de novo, volta em formato de outra coisa. Isso é economia circular, ela não acaba no lixão, ela circula e volta. Então, o desafio da indústria moderna, da humanidade é como fazer os recursos ambientais circularem, como fazer a água da chuva ser usada para lavar calçada, como fazer a energia do sol alimentar o consumo de energia da casa, como fazer o plástico que você joga no lixo misturado com comida, com papel, né, ser separado e voltar em formato de outros plásticos, tá? Isso é economia circular, isso é logística reversa, como que faz isso voltar do final do consumo para o início do processo produtivo, tá bom? E tudo isso, gente, atualmente se chama, nas corporações, nas empresas, ESG, que vocês devem ouvir aí em várias notícias, né? Que é justamente a governança empresarial, corporativa, preocupada com o social e com o ambiental. Isso é ESG. Foi? Encerramos agora o tema de ecologia, todo mundo craque, ninja. Foi? Beleza? Foi bom? Revisando conceitos, só para a gente nivelar os conceitos antes de falar da Lei de Conservação e Destruição. DIG. ESG. Né? Se você pegar Instagram, ESG para tudo quanto é lado, na verdade é uma releitura sobre a questão da sustentabilidade. ESG. Environmental Social Governance, é em inglês, né? Então, a governança voltada para o ambiental e para o social. Tá bom? Fechou? Belezinha? Avançamos? Fomos bem até aqui? 10h50, ó, arrasamos, hein? 10 minutinhos a gente já superou os conceitos. Bom, o homem como produto da natureza, a mulher está fora, porque no livro dos Espíritos só falava homem, né? Vocês não veem mulher nos Espíritos? Tem 3 perguntas que falam mulher e outra é o homem. Né? Esse é o século passado. Né? Então, quando for ler o livro dos Espíritos, não vai pegar e dar na cabeça das pessoas para seguir o que está lá, porque começa que a mulher já fica de fora. Porque lá, né, o homem parece que estava a mulher dentro, né? Da época de Adão ainda, não tinham tirado a costela dele. Né? É o homem como ser humano, tá? Mas isso é uma leitura do século anterior. Então, a humanidade, o ser humano, né? Mas eu gosto de pôr aqui para fazer essa provocação, senão a gente vai ficar usando as perguntas e respostas de 150 anos atrás, elas não vão servir para agora, né? Se a gente imaginar que vai ter uma esposa igual a minha bisavó ainda nesse século, não vai funcionar, né? Porque ela servia jantar todos os dias às 18 horas em ponto, sem atrasar, por durante 60 anos, né? Isso é empresa de alimentação, não é bisavó, né? Não é esposa, né? Então é só para revisar isso, caso alguém ainda esteja nesse século, gente. Bom, a gente começa falando da evolução. Quem assistiu a aula 4, evolução? É agora, hein? Olha a revisão, a importância aí, ó. Agora é o slide da aula 4. Então a gente vai falar de evolução e vai lembrar disso daqui, ó. Matéria bruta, organismos vegetais, corpos animais e corpo humano. É por aqui que o princípio vital que começa aqui atrás, ó, que se une ao princípio material, ou seja, centelha divina mais princípio material, começa o processo de evolução até a gente ser um espírito em condição de reencarnar na condição humana. Lembram disso? Mais para cá, mais coletivo, mais para cá, mais individual. Certo? Fomos bem? Aula 4? Ou vamos dar uma pausa, fazer uma aula 4 e volta para a aula de hoje? Dá para fazer assim também, mas daí vai até às 18, gente. Tem que ser um acordo de todo mundo. Aí não vai ter gincana, não vai dar certo. Princípio espiritual até corpos animais e espírito em corpo humano. Lembram disso? Não é novidade, né? Só para quem matou a aula 4. Ó, princípio espiritual, coletivo, espírito individual. Agente com consciência individual. Antigamente se falava que era a hora que a gente se percebia entendendo as leis de Deus. Eu acho que a gente não entende metade das leis de Deus ainda. Então,
Não dá para ser só isso. Na verdade, é quando a gente consegue ter racional e se individualizar. A gente deixa de ser coletivo, peixe, vaca, gato, cachorro, cardume, né? Bando, voando, andorinha, e passa a se individualizar como espírito. Não que eu estava lá num coletivo de cachorro, mas o que fez surgir eu como espírito individual passou por esse coletivo como experiência. E aí a gente sabe, quem tem gato sabe que o gato já é quase indivíduo, né? Quem tem gato sabe disso, né? Quem tem cachorrinho e tal, o gato é mais indivíduo do que cachorro, porque já tem a marra do indivíduo, né? O cachorro ainda não tem a marra, o cachorro é menos marrento, né? Peixe é mais coletivo que gato, não é? Você não vê um peixe miando na beira do lago falando comida, comida, miau, né? Eles andam junto, em bando, você joga comida, eles atacam, né? Então assim, é mais coletivo que gato. Vaca é no meio do caminho. Menos a do meu avô, que ele chamava por nome. 6 vacas, vinha uma por cada vez. Não sei como, era vaca já gato, né? Vaca cachorro, né? As vaquinhas do meu avô eram assim. Mimosa, vinha só a mimosa. Eu falei, mas rapaz, o que é isso? Era assim, por isso que eu não como carne, porque a vaca do meu avô respondia por nome. Não vou comer a pessoa que responde por nome, tá louco? Somos natureza, feitos de elementos da natureza. A conclusão é essa. Então a gente só vai conseguir entender a lei de conservação se a gente se perceber parte da natureza. Se a gente achar que a gente que manda, destrói, come o que quiser, não vai dar certo. Então a primeira reflexão sobre a lei de conservação é que nós somos natureza. Tanto em vibração, energia, espírito, quanto em matéria. Gente, o que faz o brócolis é a mesma coisa que faz o seu dedo do pé. Cadeia de carbono. Para quem é da química aí sabe, né? Melhor que eu. Tabela periódica faz tudo. Tabela periódica faz essa cadeira aqui, ó, e faz a alface que vocês vão comer hoje no almoço. Né? Não tem nada além da tabela periódica para fazer as coisas. Só que está juntada de um jeito diferente, né? O carbono está ligado com uma ligação diferente, tem um oxigênio, tem um não sei o quê, mas tudo é tabela periódica. Então, se a gente não se perceber assim, a gente vai lidar com as coisas se achando o rei da cocada. Supremacia humana sobre as coisas. Nós somos da mesma coisa. Né? Beleza? Fomos bem? Tranquilo? Vocês viram o país que já está autorizando, ao invés de cremagem, compostagem? Né? Então, quando você for morrer, vai compostar e vai fazer adubo para o seu jardim de você. Olha que arrasador. Por quê? É carbono. Ou seja, vai nascer a árvore do seu jardim feito do seu dedão do pé, que não serve mais para nada, você já desencarnou. Tá? Então essa é a consciência da visão sistêmica, da integração. A gente vai reencarnar, pega um pouco de tabela periódica na barriga da mãe, nasce e vai vivendo, comendo tabela periódica todo dia no almoço. Boa, perguntem que eu tomo água, gente, que eu esqueço. Não, você falou uma coisa aí que eu estava assistindo Avatar. Legal, e tem Avatar, várias reflexões ali. Avatar é bem essa questão que você falou de o cidadão lá morre, né? E eles têm aquela árvore lá que eles é uma ligação da natureza. Eles fazem essa comunicação e serve para realimentar. A integração é bem legal, boa, bem lembrado. É um bom exemplo para essa questão. Fomos bem, então? Já se sentem em tabela periódica? Né? Olha pro dedo e vê uma batata doce. Batata doce, legal, né? A gente deve ser assim quando é criança, que a gente fica mordendo o dedo, né? Tranquilo, gente? Tá? É uma brincadeira pra gente pensar um pouquinho sobre essa ideia de integração das coisas, tá? Perspectiva do espírito e do corpo físico. Nos dois, corpo físico, matéria, tabela periódica, coisas da matéria, espírito, princípio espiritual, centelha divina, seja lá como a gente vai chamar, se unindo ao princípio vital, que é isso, né, centelha divina e tal, se unindo ao princípio material, que nada mais é do que tabela periódica, né, elementos da natureza, minérios, carbono, oxigênio que a gente respira, energia do sol no oxigênio, respirando. A gente vai aprender isso lá no ciclo 2, aula de fluidos, aula 7 do ciclo 2, anota aí para não perder, tá? Beleza? Fomos bem?
Olha o que Adenauer fala no livro. Quem leu o capítulo do livro da aula de hoje, só para eu saber se eu vou ficar repetindo muita coisa aqui? Ergue a mão aí. Ó, 1 ponto no boletim. 1 pessoa, 2 pessoas. Gente, olha, hein? Dá para reprovar ainda, estamos na aula 17. Cuidado. Reprova ainda, pessoal? Bastidores? Produção? Reprova ainda aqui? Ou passa todo mundo? Tem a prova na aula 20. Política Nacional do passa todo mundo ou reprova? Aula 20 tem a prova. Entendi. Olha só, cabe ao ser humano, pelo seu grau de inteligência, eu grifei algumas coisas em vermelho que eu achei relevante, tá? Esse grifo é meu. Em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Ele é o Senhor da natureza. Que perigo. Pois é o único que pode alterá-la radicalmente. Ou seja, dentro do que a gente conhece de vida hoje, nós somos os mais, teoricamente, preparados em termos de racionalidade para transformar as coisas. A intervenção maior é nossa, né? E das formigas, que detonam o meu jardim uma vez por mês, mas isso é outra história, né? Que elas são assim também, né? Vocês já viram formiga comendo uma árvore, gente? Plantei a mudinha 3 da tarde e no outro dia só tinha os talinhos. Elas são pior que eu. Eu como menos alface que elas comendo minhas plantas. Então, assim, a intervenção é nossa. A gente mexe, constrói, destrói, né? Cria máquina. Ou seja, cabe a gente, nessa ideia de ser o grau de inteligência mais desenvolvido em termos de espírito, encarnando, transformar de forma harmônica, buscando 2 coisas, equilíbrio e manutenção. Por isso a importância de se discutir economia circular, ecologia, sustentabilidade, para que a intervenção seja o menos agressiva possível, tá? Espera só um pouquinho, só para chegar o microfone. Bom dia. Bom dia. Esse trecho que você grifou aí de Senhor da natureza, isso aí está na ideia, né, das pessoas, né, da lógica da destruição, essa coisa do homem se enxergar como Senhor da natureza. Você concorda? Sim, é isso aí. Porque quando a gente se perceber pertencente, a gente está se destruindo, né? Quando a gente faz uma intervenção que cria um problema, que gera algo que faz mal, que gera doença e tal, é a gente se destruindo, né? Super concordo, tá? É exatamente isso, a percepção é essa. Vamos ver o que tem para frente aqui. A importância de se preservar a terra para as gerações futuras. Olha o que a Adenauer fala aí no livro também. A natureza é o ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Pausa. Né? Reencarnação como processo educativo. Nós vamos reencarnar para se aprender, para reconhecer as limitações, né? Então é na natureza que isso vai acontecer. A reencarnação é na natureza, é na matéria, a gente depende da matéria, né? A gente reencarna usando a matéria, a gente precisa da comida, precisa da matéria para formar nosso corpo físico, precisa da água, precisa do oxigênio. Então a natureza viabiliza a reencarnação, certo? Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. Gente, quais são os espíritos que vão estar nas gerações futuras? Nós, né? Pula uma, já é a gente. Pula o bisneto, já é a próxima, já é a gente. Não na mesma família, mas na família do vizinho. Às vezes no mesmo bairro. Às vezes na mesma família. Fazendo um loopingzinho, voltando. Então, assim, é importante a gente pensar nisso. Gerações futuras somos nós também, tá? Bom dia. Bom dia. Eu já ouvi dizer que existem não sei quantos bilhões de espíritos esperando para reencarnar. Então, necessariamente, não é a gente que vai estar na próxima. Pode ser que não esteja na próxima, mas a gente vai reencarnar. Daqui a 30, 40 anos a gente vai reencarnar. Independente da gente reencarnar ou não, né, que a gente pode estar indo até para outro lugar, a gente tem que deixar as coisas melhor do que a gente encontrou. Sim. Eu acho que é por aí. Legal, é exatamente isso. Mas pensar assim, ó, 30 anos, 20 anos, 40 anos no máximo, a gente reencarna de novo, com certeza, gente. É o fluxo da vida aí. Cada vez mais nasce mais gente, porque realmente tem uma fila lá. Os espíritos, isso é da aula de espíritos, né? Mas eu vou falar rapidinho. Os espíritos estão sendo criados constantemente naquele processo de evolução. Diariamente o coletivo se dissocia em individual, ou seja,
A natureza e sei lá, se for Deus ou quem vocês quiserem atribuir, está criando espíritos diariamente pelo próprio processo de evolução. Diariamente o coletivo se individualiza em espíritos novos, né? Por isso que hoje tem 8 bilhões de gente encarnada e alguns anos atrás tinha 2, né? Então tem muito mais espírito sendo criado e se criando, na verdade, talvez, né? Se a gente pensar na perspectiva de criador, criado, tá? Levantou a mão? Você traz o microfone aqui pra gente? Enquanto ela avança, só vou aqui. Pergunte, porque eu vou mudar de tema. Essa questão que você falou aí agora, que tem vários espíritos sendo criados, foi falado em aulas anteriores que a Terra aqui ela não proporciona mais essa criação de vir do princípio espiritual e se tornar um espírito aqui na Terra. Então, assim, esses espíritos estão vindo de outro lugar para cá? Então, não concordo com isso, não sei quem falou e com base em quê, mas aí cada um, né, concorda com o que achar que tem que concordar. Para mim, no meu entendimento, sim, comporta e vai criando. Mas sim, tem vidas em outros planetas, no meu entendimento pessoal. E até no um dos princípios do espiritismo, né? Que é a vida fora da Terra. Então, assim, para o espiritismo, entende-se que existem outros orbes nos quais espíritos com formatos parecidos ou diferentes, a gente não sabe, estão sendo criados e estão vivendo. É possível, sim, que a gente receba espíritos de outros lugares, na minha visão pessoal, diariamente, mas eu entendo pessoalmente que na linha de evolução, todo dia está sendo criado novos espíritos, ou para aqui ou para outros planetas. Tá? Aí é uma questão de entendimento, porque tem literatura aí sobre vários aspectos. Tá? É porque, tipo, depois do princípio espiritual, que a gente vem lá da rocha, depois o animal. Certo, vegetal, animal. Teria que ter o processo evolutivo que aconteceu aqui, né? Desde o homem das cavernas até evoluir para o que a gente se considera hoje. Não sei. Então a gente vai conseguir sair de um animal aí já... Nascer em Salvador, né? Uau, pode ser no carnaval, né? Pode ser. É isso. Não sei. Dá um bom tema aí para umas 20 aulas, eu acho legal. Mas é uma boa crise, ó. Vamos pegar essa crise dele e vamos levar para as férias, ó. E aí, né? A gente vai sair de um coletivo já reencarnando assim, Harvard, né? Não sei. Tá? Eu acho que não precisa. É porque os espíritos vão passando por experiências diferentes. Sabe por quê? Porque senão minha filha teria que nascer na Idade Média. Olha que revisão boa, né? Mas é uma boa discussão, não vamos para ela, senão a gente vai sair da aula. Mas é super legal, isso é um conflito bom. Vai pensando nisso quando a gente chegar no 10, se você ainda tiver, a gente vai para pós com essa ideia, né? Mas é ótima essa revisão, faz sentido, né? Peraí, então eu vou sair de gato para estudando, né? Escola, não sei. É uma boa reflexão. Mas eu não acho que tem um planeta lá onde está o homem das cavernas para que seja só esse caminho. Porque a forma de evoluir também muda, né? A forma de aprender também muda. Então, eu acho, não sei, mas eu gostei. Vou levar esse bug. Daqui uns anos a gente conversa mais, porque eu preciso de um tempo. É legal, é bom, mas eu não acho que tem um planeta com o homem das cavernas, e só pode ser assim. Eu acho que a forma de evoluir também muda. Tá? Mas senão a gente vai perder o fio da minha aula. Olha o portal. Toda aula abre um portal, gente. Vocês viram? Abriu o portal. Não, sobre isso fica para reflexão da pós-graduação. Já monta o grupo da pós-graduação aí, ó, e a gente avança. Deu? Beleza? Gostei. Boa reflexão. Anotei, marquei seu rosto como pessoas que refletem coisas doidas. Bem-vindo ao clube. O uso das fontes. Quem ficou sem perguntar, se quiser olhar aqui para o Guaravá também, já entra no clube, ó. Pessoas que refletem coisas malucas na primeira aula. O uso das fontes de energia e suas consequências e riscos, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho, peraí, e essas fontes de energia toda, né? Meu bisavô lá que só tinha vela, o lampião a gás, não sei o que, o negocinho a óleo, né? Como que é isso, né? E a gente hoje com LED, com não sei o que, chega em casa e fala, Alexa, liga a luz, Alexa, liga o chuveiro, né? Então assim, que loucura é essa, né? Nem vamos falar da Alexa, que é outra loucura também. Ó, os usos das fontes de energia. Gente, aqui ó, uma matrizinha só para a gente pensar um pouquinho em fontes de energia, né? Energias mais limpas, energias mais poluentes.
E aí, de novo, sem a gente se aprofundar, porque não é aula sobre isso, né? É só um insight, mas das energias mais limpas, eólica, solar, vapor, maré, das ondas, né? A onda batendo lá e gerando energia, biomassa, ou seja, os restos orgânicos, né? Estragando e gerando biomassa, e gerando energia e com gás natural, e energia nuclear, porque ela é limpa, mas tem vários riscos. Mas ela é limpa, ela não estraga o meio ambiente, mas ela dá um estrago quando dá erro, né? Energias mais poluentes, combustíveis fósseis, né? Ou seja, carvão, petróleo, termoelétricas queimando coisa, né? Assando lá e fazendo calor, né? Gerando calor, queimando biomassa, né? E hidroelétricas, que parece mais limpo, porque está usando o rio passando, mas muitas vezes geram impactos ambientais gigantes, mudando o leito de rio, inundando coisa que não existia, gerando toda uma alteração. Mas super discutível também. Várias coisas são discutíveis aqui, né? Quer ver um bug bom, ó, que eu gosto? Aonde vocês acham que a gente vai colocar tanta placa solar quando essas estragarem? Imagina o tamanho do lixão para pôr as placas solares que estragarem daqui a 10 anos. Vida útil das placas solares, 10 anos. Começa a ressecar, começa a quebrar, tem que trocar. E esse lixo? Tudo misturado que não dá para reciclar. Legal, né? Então nem é tão limpo assim. Mas isso é um bug para uma discussão mais... vai dar, tudo bem. Não estou fazendo propaganda contra, só estou pondo bugs. Carros elétricos. O que vai fazer com essas baterias daqui a 20 anos, quando elas pararem de funcionar e tiver que trocar? Da onde vai vir a energia para abastecer o carro, né? É isso aí. Começa, então, você, antes de comprar um carro elétrico, faz uma placa solar no teto da sua casa, né? Aí torce para fazer sol o ano inteiro também. É tipo isso. Essas crises são ótimas, gente. Aqui a gente fica em looping aqui várias vezes. Eu acho que é por conta da questão econômica, né, financeira, que ainda dita normas no país, no mundo. No planeta. Não é ainda, vai ser para sempre, gente. Eu acho que é para sempre. Isso não vai ter como resolver, é uma então, troca. As coisas andam muito devagar, né? Estamos na COP27, se não me engano. Há 30 anos atrás começou as COPs e muito pouco se avançou por conta disso. Porque, na realidade, qualquer pessoa em sã consciência sabe, né? Transporte público é o que funciona, pouquíssimas pessoas com carros. Sim. A gente sabe essa questão de 8 bilhões, você está falando aí, muito mais gente reencarnando, mas meu pensamento é diferente. Isso é uma coisa do ser humano, planejamento familiar forte em cima disso, que educação, uma série de outras coisas. Então, eu vejo muito marketing, 99% de marketing, 1% de ações, e não sei se a gente chega lá para resolver os problemas que tem que ser resolvidos. E quanto custa para o ego ser roots? Né? Quanto custa para o ego ser roots? O que eu faço com os 10 anos que eu trabalhei para comprar meu carro automático, né? Então é muita coisa para discutir aí, gente. Aí é tenso, tá? Mas sim, né? As coisas comunitárias devem ser a solução, né? E as gerações novas sabem fazer isso melhor, né? Sabe ligar e falar, vamos num carro só, né? Enquanto a gente ia cada um do seu carro para mostrar o carro novo, né? Então, tem muita coisa para discutir nesse sentido e eu gosto, tá? Aqui, gente... peraí, cadê você? Já bugou, a gente ficou falando. Rodriguinho, me ajuda aí, passa o slide para frente, deu algum bug aqui. Acho que eu vou desligar e vou ligar de novo. Foi ele, é o dedo. Já sei, ficou vermelho, deve ser que a bateria está acabando. Olha, é isso, gente. Não, ele travou mesmo. Eu vou falar enquanto eu destravo aqui, peraí. É o negócio do consumo, gente. É novo, já vai pro lixo, vai comprar outro. Sacaram? Deu um tilt aqui. O uso da energia nuclear é um avanço e necessário para a humanidade em face do esgotamento dos recursos naturais disponíveis. Porém, deve ser utilizado para fins pacíficos. Isso aqui a Adenauer fala aí no livro. E a gente... É uma discussão antiga, de uma certa forma, mas ainda nova, né? Você vê aí essa loucura do Putin aí, já começa não sei o quê, né? Coreia já começa a testar o negócio de novo. Esse povo é tudo doido, gente. Reencarna uns malucos, às vezes, e vão pro poder, que dá medo, né? Mas é sobre isso, é a gente, né? Drigo, vou precisar do outro. Deu o tilt aqui, você me manda aí. Passa esse slide para mim. Esse aqui bugou. Ficou com um raio laser para sempre aqui, ó. Vou
ficar usando ele só para o laser. Quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de bomba atômica, gente. Né? A gente está falando da possibilidade de construir um negócio que explode e mata um monte de gente, como já aconteceu em alguns casos. O ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, dado seu atraso moral, utilizou-se também para ferir e conquistar. Foi isso que a gente viu acontecendo. Pode me dar o outro? Precisa? Acho que não. Acho que é só trocar ali. Não, não é a pilha, não. Ele deu tilt. Ele bugou. Vai ter que... E quando a gente fala de... Opa. Pronto. Falei, mudei sem querer mudar. É mental agora? Valeu. Deixa ele aqui que eu vou usar para o pointer. A energia nuclear, um negócio desse desestabiliza o ritmo da aula, né, gente? Você vê, a gente tem que ter, né? Oi, gente, bom dia. Começando de novo agora com o passador de slide bugado e um funcionando. A energia nuclear não só é prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também agressiva ao perispírito. Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. E aí? Quando explode uma bomba nuclear lá, mata só as células, estraga só, dá câncer num monte de gente por alguns 200 anos? Por quê? O que aconteceu naquele lugar? O que aconteceu na vibração daquele lugar? Como que essa energia nuclear mexe na matéria sutil que compõe nosso perispírito? Né? Vocês lembram lá da aula de espíritos? Os corpos e tal? Né? Então a gente tem um corpo sutil, né, que a gente chama de perispírito de forma mais coletiva, mas que é dividido em astral, mental superior, mental inferior, búdico e átmico. Né? E o astral é o mais próximo da matéria, que vai ser atingido sim por esse tipo de questão. É atingido quando a gente usa drogas, né, que acaba ficando um fluido deletério lá no corpo astral. A gente vai desencarnar e vai ter isso para depurar depois em outras situações, durante o desencarne ou durante o processo desencarnado. Vai ser atingido numa exposição radioativa, numa questão relacionada à bomba nuclear e tudo mais. Então, pensar um pouquinho sobre isso, quanto isso avança na matéria sutil, tá? É sobre isso. Seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando-lhe a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Por quê? Porque a matéria sutil da qual é feito o nosso corpo astral, que é a camada mais externa do perispírito, ela sofre interferência também vibratória. Senão um passe não chegaria na gente como espírito. Né? Uma energia que a gente doa para a pessoa, uma vibração, uma cromoterapia, essas questões todas que transpassam a matéria e alcançam também os corpos espirituais mais sutis. Tá bom? Fomos bem? Espere só um pouquinho que o microfone chega aí. Cadê? Lá no fundo, ó. Levanta a mão de novo. Aí, foi. Aí. Bom dia. Pergunta mais aprofundada sobre esse tema cabe aqui? Explicar um pouco mais? A pergunta sempre cabe. A resposta que eu vou dizer, pelo tamanho da pergunta. Não, entender um pouco melhor, porque justamente, na linha que você está falando, obviamente, quando eu li eu fiquei curioso sobre isso. Justamente porque fala que uma explosão atômica afeta inclusive o perispírito e aí causa danos. O espírito não deixa, mas o perispírito, né? É como se aquele ser que está ainda num determinado estado, que ele deveria de repente falecer, enfim, passar para o outro lado, mas teria ainda o perispírito, ele teria uma etapa para depois ascender para uma energia mais sutil, que seria o espírito. E de repente ele é meio que catapultado para o espírito, né? Porque inclusive o perispírito, o corpo e o perispírito, vamos dizer assim, vão para o espaço, né? Mais ou menos. Legal a sua colocação. Vou pôr é isso que eu fiquei curioso. Mas é bom, foi bom. Eu vou tentar pôr uns 2 ou 3 minutinhos desse tema, tá? Mas a gente vai aprofundar isso em outros lugares. Mas eu vou pôr porque é importante. Sua dúvida foi legal, que traz uns conceitos tanto da aula de reencarnação quanto da aula de espíritos, tá? Então vou revisar porque essas aulas já foram. Então, a primeira questão é pensar assim, ó. Espírito, perispírito, corpo físico. Visão tríplice. Na visão cétupla, a gente tem, vou de fora para dentro, corpo físico, duplo etérico, que é um corpo de interseção, que só existe enquanto a gente está reencarnado, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Tá? O átmico é lá a centelha divina. E o corpo físico é o que a gente belisca aí para saber que está acordado. Pronto.
Quando a gente tem uma intervenção dessa, por exemplo, de uma energia nuclear, ela alcança aquilo que tem mais proximidade com a matéria densa. Ela alcança o corpo físico, ela alcança o duplo etérico e alcança o corpo astral, que é a camada mais externa do perispírito. Não quer dizer que você perde o perispírito numa experiência dessa. Você é atingido, ele bagunça. Na aula de reencarnação, processamento de reencarnação, vocês viram o MOB, não viram? Pronto, modelo organizador biológico. Isso é o quê? Uma estrutura do perispírito que está lá no corpo astral desenhando como que vai ser o corpo físico da próxima reencarnação. Ele sendo bagunçado por uma intervenção vibratória no nível de uma energia nuclear, de uma energia atômica, de uma radioatividade, ele vai se bagunçar. Então ele vai gerar deformações na reencarnação, vai gerar predisposições relativas a nascer sem um braço, nascer sem... Por exemplo, não é só essas causas, mas num caso desse ele vai bagunçar num nível que vai impactar nas reencarnações e na matéria física, tá? Inclusive enquanto estiver desencarnado. Então, no meu entendimento, explode uma radioatividade aqui, atinge inclusive quem não está encarnado, porque ele tem o corpo astral. Quando a gente está desencarnado, a gente está com o corpo astral, é o nosso corpo mais externo, que é através dele que a gente interage, inclusive em umas comunicações mediúnicas, né? Então a gente tem essa matéria não tão sutil, mas também não densa suficientemente para ser pega, vista e apalpada, tá? Fomos bem? Beleza? Mas é um tema bem legal de aprofundar também, tem bastante coisa para ler sobre isso, tá? É esse eu que estou apertando o botão errado. Lei de conservação. Pronto, fomos bem? Entendemos aí a lei de... né? As leis, a questão do impacto, o impacto da energia. Vamos falar agora das duas leis, tá? Estamos bem, talvez a gente não termine às 3, termine 2h30. Ó, a gente está adiantando. Está indo bem, gente, está indo bem. Trouxeram um lanchinho, né? Para dividir com o colega. Lancheira, marmita, não? Não tem mais isso aqui? Na minha época tinha. Não? Eu chego meio-dia e meio, dá uma fome, gente. Lei de conservação. O instinto de conservação como lei natural. Gente, é uma lei natural nossa. A gente tem isso, a gente desenvolveu isso já no coletivo, né? Os animais têm esse instinto de conservação, né? Então, os animais, à medida em que vão se individualizando, eles têm mais um instinto de conservação. Eles protegem, eles sabem o que não deve fazer, né? Seja lá pelo modelo que for, por repetição, por condicionamento pavloviano, aquele negócio todo, a gente vai para um lugar de conservação. Então a gente está desenvolvendo instinto de conservação desde a nossa experiência vegetal, né? Vocês já viram a árvore quando o sol está de um lado, ela vai indo assim, ó? O que é isso? Instinto de conservação. Ah, a árvore pensou, vou lá pegar um sol? Não, quem tem que fazer isso é a gente, né? Eu, por exemplo, né, branquelo desse jeito aqui, ó, que não penso isso, né? Aí vai na vitamina D, de onde vem? Não tem vitamina D? Não tem, está transparente, né? Então é isso. Então assim, a gente tem que pensar sobre isso. Então a gente já vem desenvolvendo isso nas experiências coletivas como princípio espiritual, né? A gente já tem, a raiz não busca água, né? Começa a estragar a calçada tal, porque descobriu uma aguinha lá. Isso não é instinto de destruição da calçada, é instinto de conservação buscando água, gente, tá? Imprescindível é, do livro aí de novo, quem não leu o livro hoje está ganhando uma colher de chá, hein? 4º parágrafo, daqui a pouco tem o livro inteiro aqui no slide, hein? Moleza isso, né? Imprescindível é, cadê você? Em função do aumento significativo da população mundial, conservarem-se os recursos energéticos, assim como aperfeiçoar os meios de produzi-los, né? Adenauer fala isso e traz a gente para essa ideia mais atual ainda, que esse livro já tem alguns anos. Não se falava em economia circular quando escreveu o Conhecendo o Espiritismo. Hoje já é o que se fala, ou seja, à medida em que a gente souber usar e reciclar no sentido de fazer o ciclo de novo, de fazer a economia do mesmo recurso girar várias vezes, a gente vai usar os recursos de maneira mais prudente, tá? É isso que ele está puxando aqui. Olha o que eu costumo abreviar Livro dos Espíritos como LE. Isso aqui é para caber no slide, tá? Preguiça também, mas, né? LE, Livro dos Espíritos. Lá na 703, olha o que ele fala. Deus lhe deu a necessidade de viver ao humano, aqui é grifo meu,
Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Tá? Então, a vida é necessária, a reencarnação é necessária. É assim que a gente, como princípio vital, centelha divina, foi se aperfeiçoando, saindo do coletivo, se individuando, né? Indo para o processo de reencarnação no humano. E a partir disso, a gente segue instintivamente fazendo isso. Lá na 704, e está todo recortadinho, né? Quando eu faço assim é recorte, ó. Deus não poderia dar ao homem, e a mulher também, olha aqui, ó, de novo, o livro dos Espíritos sendo só, né? O homem, né? Se enquadrem aqui, mulheres, está dentro desse homem aqui o livro dos Espíritos. Deus não poderia dar ao humano a necessidade de viver sem dar-lhe os meios, por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos. A gente lê isso daqui e sai gastando loucamente, gente, comprando 42 calças, né? Ó, lê um negócio desse, ó, Deus resolve, gente, vamos fazer calça. Para que um tênis só? Deus resolve, né? Para que ficar economizando combustível, andando de ônibus, se eu posso andar cada um no meu carro, né? Não, Deus resolve. Lê isso daqui, ferrou. Então, continua lendo, né? Para não ficar só nisso, ó. E aí ele dá uma, opa, ó, 704 ainda. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Aí a gente para de ler aqui e compra mais 42 calças. Já que Deus deu e a terra vai produzir, vamos gastar, né? Mas aí olha só, só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Opa! E aí cada um vai definir seu supérfluo. Esse é o problema. Olha o livre-arbítrio bagunçando o planeta aí, ó. Né? O que é supérfluo para mim, né? Para mim é o terceiro tênis, para minha filha é o 23º. Pai, não precisa mais que 22, né? Porque é um para cada dia da semana. No final de semana eu repito, porque eu vejo outras pessoas. Importante eu não repetir durante o mês o tênis. Ah, legal, massa, interessantíssimo. Entenderam? Então, a questão toda é que lá já, ó, 150 anos atrás, já estava um insight aqui de como deveria ser o negócio. Só o necessário é útil, o supérfluo não é o jamais. A gente pode passar o século discutindo o necessário e o supérfluo, né? Precisa um carro por pessoa? Precisa uma casa com 3 pessoas e 3 carros? Né? Precisa uma casa para 2 pessoas com 4 quartos? Não precisa. Exatamente. Precisa um carro gigante para andar com uma pessoa? Nunca abriu o porta-malas do carro. Uma pessoa joga atrás do banco, cabe tudo. Carro pequeno, nossa, coisa estranha, pequenininho, né? Entenderam? Né? Precisa andar a 180 por hora? Né? Não, mas carro 1000 gasta metade, mas anda nada. Meu pai fala isso. O carro não anda, se acelera não vai. Mas sim, mas está no autódromo. Né? Entenderam? Aí o que anda gasta 6 por litro, né? O que não anda gasta 14. Tem alguma coisa errada, tá? Então é conceitual. O problema do meio ambiente está nessa frase aqui, ó. É definir supérfluo e necessário, ó. Tá? Foi? É muito fácil definir supérfluo e necessário. Depende, para você talvez. Mas só é não o governo dizer assim, toda a questão do lixo, o que for supérfluo, ou então você pagar por quantidade de lixo, como você paga por quantidade de luz, por quantidade de água. Imaginou que louco, a gente ia quebrar. Eu numa semana quebrava. Mas aí precisa o governo, né? Que resolver essa questão. Acho que é mais que o governo, viu? Hein? Acho que é mais que o governo, acho que é a gente mesmo. Né? Minha filha com 4 anos, deixa eu ver, 3 anos, sai minha filha do banheiro com a calça arriada, assim, com o rolinho de papel. Pai, onde que eu jogo isso? Não vou misturar no lixo do papel higiênico. Que lição de sustentabilidade incrível do ser humano. Era o rolinho de dentro, o que acabou o papel, que ela aprendeu na escola que se reciclava. E no banheiro só tem um lixo para o papel higiênico sujo. Aí sai ela lá, falei, Júlia, veste a calça que eu te explico sobre o rolinho. Ou seja, era mais importante para ela a questão ambiental do que levantar as calças para sair do banheiro. Sacaram isso? Né? Essa para mim, de sustentabilidade, foi a lição que eu ganhei mais incrível na vida. Mas aí é um problema de política, é outra história. Não vamos entrar nessa solução, ou senão a gente se candidata e vai lá resolver. Mas assim,
Na prática, é sobre a consciência, né? Eu morei em Curitiba por muitos anos. Em Curitiba é a cidade que mais separa lixo do país, né? A gente tem sacola na cor diferente, tem multa se misturar o lixo. Ou seja, se passar o lixeiro na sua casa e pegar o vidro na sacola da cor errada, vem multa no seu IPTU, né? Como que seria isso numa cidade que nunca separou? Quebra a cidade no primeiro mês, né? Então, assim, isso é cultural e é de desenvolvimento, né? Reciclar, fazer uso é uma política pública com uma mudança cultural. Só política pública não resolve, tá? Beleza? 705. Se ela não basta, e estamos falando da terra, a todas as necessidades, é que o homem, aqui é bom que seja só o homem, as mulheres não entram nessa porque aqui é problema. Mentira, é a humanidade, gente. Emprega no supérfluo que poderia ser dado ao necessário. Ou seja, olha o que o Espírito fala na resposta. Gente, se a terra não está sendo suficiente, é porque a gente está gastando no supérfluo. Porque, teoricamente, o sistema é perfeito, flui, funciona, tem recurso suficiente. Se está faltando, é porque a gente está comprando 42 calças, 23 tênis, né? Jogando um prato descartável por dia com preguiça de lavar a louça, né? Lavando a louça com a torneira aberta, abrindo o chuveiro e pensando na vida. O chuveiro é relaxante. Relaxante é terapia, gente. Né? Para resolver a vida é terapia, não é chuveiro. Né? Chuveiro é para usar com moderação. Tá? Foi? Beleza? Meu primo veio me visitar uma vez, ele tinha feito intercâmbio na Alemanha. E eu era dos que lavava a louça com a torneira aberta. Lavando e... Aí ele falou, deixa que eu lavo. Daí ele pegou, tampou a pia, pôs um tantinho assim de água no fundo. Eu falei, o que está fazendo, né? Tirou toda a louça suja para fora. Aí molhava naquela água, ensabou, tomou um pilha. Eu fiquei assistindo essa cena. Ensabou e tal. Aí pegou aquela água, fez um primeiro enxágue, soltou aquela água, soltou uma água nova de novo. Um tantinho assim. Ou seja, ele usou para lavar a louça de um jantar de 6 pessoas o que eu usaria para lavar 3 copos. Né? E aí eu falei, e aí? Ele falou, cara, no primeiro dia que eu cheguei na casa lá da minha mãe alemã, lá onde eu fiquei no intercâmbio, eu fui lavar a louça, tomei um esporro, nível hard. Né? E aí ela me ensinou, e se eu não lavasse assim era um problema sério. Ou seja, já é superado lá esse modelo de consumo de água. Né? Aí eu fiquei olhando aqui, falei, cara, olha só, cultural, bobinho, simplesinho, quanto não economiza. Né? Eu não passo roupa há 5 anos. Perceberam? Dá para perceber? Vou desfilar. Perceberam? Percebeu? Tá amassado? Tá tudo bem? Mudou alguma coisa? Meu caráter e tal? Não. Pronto. Quanto de economia de energia elétrica a gente vai ter se ninguém mais passar roupa no planeta? Movimento, não passe roupa mais. Brincadeira, vai. Senão a gente vai viajar muito. Ó, mas é isso, gente. Eu parei de passar roupa pensando nisso. Na verdade, eu parei porque é um saco passar camisa, gente. Eu vou todo amassado. Eu percebi que se eu passava a camisa, chegava no trabalho 8h15, 9h15, estava igual eu não tivesse passado, gente. Né? Ou meu amigo que não colocava o cinto de segurança para não amassar a gola da camisa. Vai morrer num acidente para não amassar a camisa, você é maluco? Já sai com a camisa amassada e cinto de segurança. Ó, é sobre isso, gente. Tem várias discussões boas. Ó, 715. Podem chegar lá no 10, tudo amassado, sem passar roupa, que eu vou achar o máximo, tá? Sobre o limite do necessário. O sábio conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência às suas custas. Olha que legal. Né? Dá para saber, tem gente que tem isso naturalmente. Ó, não gasta, não faz. Tem gente que aprende pagando, tem gente que aprende sentindo, faltando. Né? Então, pode apostar que no Nordeste, aqui ó, no Sertãozão, as pessoas sabem economizar água muito melhor do que no Sul e no Sudeste, do lado de um rio lá que joga água todo dia. Por quê? Porque a experiência levou a pessoa a entender a importância da racionalidade. Gente, quando eu mudei para cá, eu estou há 16 anos aqui, eu já me sinto baiano, embora as pessoas já falam que eu sou muito branquelo para isso, que eu deveria tomar um sol. Né? Mas eu me vi no 2º ano comemorando chuva. Falei, gente, eu estou comemorando chuva, que loucura. Né? Isso não existe no Sul, chove normalmente lá, direto. Aí eu falei, foi bem interessante, eu falei assim, Cássio, está chovendo dela. A gente está comemorando a chuva, a gente é nordestino, que legal. Né? Foi a minha primeira percepção de
como a escassez de um negócio, porque eu estava indo muito para o sertão e percebendo uma realidade que eu não conhecia, fez com que eu falava... Aí eu olhei a chuva e falei, tomara que esteja chovendo no Recôncavo. Sabe assim? Imediatamente. Que para vocês que nasceram aqui, para quem nasceu, talvez seja natural. Eu fui aprender visitando, indo num lugar que fazia 8 meses que não chovia, uma senhorinha tomando uma água suja de uma cisterna lá, achando que era a melhor água do planeta, né? Então isso é aprendizado na experiência reencarnatória. Vai reencarnar no meio da Mata Atlântica com a cachoeira vazando lá. Você não vai se preocupar com água nunca, né? Tá? Foi? Então é sobre isso. Estamos bem? Belezinha? Gente, a gente está arrasando. Acho que vai acabar 1h30, hein? Ó, o tempo está ótimo. Estamos fluindo bem. Gente, olha só. Privações voluntárias, que é tema dessa aula também. Olha o que a questão 720 fala. Vocês perceberam que eu dei umas recortadas, né? Para não ficar lendo as questões inteiras. Aí, se quiser aprofundar um pouquinho, anota o número da questão e dá uma lida depois. Sobre o mérito das privações voluntárias. Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem, e a mulher também, lembrem disso, né? Quando lê o livro dos Espíritos tem que pôr homem e mulher junto aqui, da matéria, e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. Ainda é sobre o supérfluo e necessário, né? Então, quando a gente se priva do gozo das coisas inúteis, a gente está fazendo a lei de conservação acontecer, né? Quando a gente fala, pô, não precisa, será que precisa? Sabe aquela pergunta, será que precisa? Eu tenho uma regra, quando eu tenho essa dúvida eu não casto. Será que precisa? Não compro. Ou seja, já é um insight de que aquilo era supérfluo, não era necessário. Eu criei esse... Tem um microfone aqui, gente? Eu criei esse conceito, tá? Renatinha, você... É ele mesmo. Você por aqui, que chique, olha só, arrasou. Muito bom. Oi, pergunta sobre esse supérfluo que você falou. Não parece um instinto de conservação contra o egoísmo da gente? Pode ser. Fica... Pode ser. A gente querendo satisfazer uma coisa própria, né? Em contrapartida ao coletivo, pode ser. Porque essa lei de conservação fala muito sobre lei de sociedade, porque é o senso comum, né? É a minha preocupação com o senso comum também, né? Legal, bem observado. E aí, até onde? Como é que a gente vai saber o que é útil e inútil? E até onde essa privação vai servir pra gente? Então, por exemplo, eu já vi de um cara lá, um guru lá, que só come uma vez por dia. E pra ele tá bem, assim. Eu não consigo fazer isso. Eu como 6, tô ferrado. Pra chegar em uma vai precisar umas 10 encarnações. É por isso. Então, até onde é essa privação aí? Boa pergunta. Até onde é? E aí, gente, pergunta boa, né? Até onde é a privação? É até onde eu consegui entender que está sendo bom para mim e bom para os outros. Essa é a minha resposta, né? Eu não estou me privando. Eu quero meu carro automático lá, estou trabalhando para isso, tal, gosto dele, pago dele direitinho. Daqui a pouco vai estar pago, vou achar que ele é meu de verdade. Por enquanto ele metade é do banco, aquela coisa toda, né? Então é isso aí. Eu não sei até quanto, mas eu já abro mão de algumas coisas e cada um daquilo, né? Eu tenho um amigo que largou tudo, vida louca em São Paulo, executivo e tal, e mora em Itacaré, no meio do mato, com luz de bateria de caminhão. Fala, não dou conta. Eu vou até visitar, fico uma semana, mas na volta eu quero um restaurantezinho, quero uma pipoquinha de micro-ondas, eu sou assim. Então, faz parte também. Quanto roots a gente precisa ser para ser sustentável? Tem várias coisas, separar lixo, né? Meu trabalho pessoal é nesse lugar de ecologia, de sustentabilidade e tal, então assim, mas a gente é o que eu acho que tem que ser feito, mas não é para a gente virar hippie e morar, né? No meio do mato, sem consumindo a frutinha que cai da árvore. Aí não é por aí também. Eu acho, tá? Minha opinião pessoal. Foi? Bora. Não, eu só queria compartilhar uma reflexão que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? De supérfluo, que é a relação entre desejo e necessidade.
Porque se a gente vê a necessidade como uma lei, a gente pode perceber que tem muitas coisas que a gente deseja que está fora do que é necessário. Claro. Um exemplo, eu estou desejando uma Coca-Cola porque eu quero me hidratar. Mas será que a Coca-Cola está dentro da necessidade? Porque se você quer se hidratar, você toma água. Sim. Então, assim, essa é uma reflexão que muitas vezes eu faço com a minha filha. Eu quero isso. Eu falo, isso é desejo ou necessidade? Para que ela já comece a refletir... Legal. O que é essencial mesmo, né? Perfeito. E aí tem uma frase de Sócrates que eu adoro, que ele diz assim: penso que não ter necessidades é coisa divina, e ter as menores necessidades possíveis é o que mais nos aproxima do divino. Legal. Então, assim, quanto menos necessidade a gente tiver, menos dependente a gente fica, né? Porque às vezes a Sim. gente deseja tanto e a gente cria muitas necessidades, né? Então, uma pessoa que é dependente, por exemplo, do doce, né? Ela acaba criando, existem desejos que acabam virando necessidades. Então, você acaba tendo que comer mais açúcar e aí acaba tendo que tomar... Aí vem a necessidade de você tomar remédio, vem a necessidade... Sim. Aí, Vai ou seja, gerando, você né? cria milhares de necessidades, você fica Perfeito. preso a isso, né? Legal. Então é só uma... Por isso que Sócrates fala, ter as menores necessidades possíveis é o que mais aproxima do divino. Bom, 3 coisas sobre o que você falou. Desculpa aí o pessoal que é gerente da Coca-Cola, ela não estava fazendo propaganda contra, tá tudo certo. Segundo, gosto dessa perspectiva de Sócrates e eu vou além. Eu acho que quando ele falou isso, e a minha interpretação é sobre a gente não se referenciar pelo externo. Quando a gente se referencia pelo interno, as necessidades externas diminuem, né? Ou seja, o que eu preciso do externo para me sentir pessoa, para me sentir indivíduo. E terceiro, sobre o desejo, a gente vai estudar no ciclo 6 e no ciclo 7 o processo do psiquismo, como que o nosso psiquismo atua até virar atitude. O desejo é prévio à atitude. Então, quando a gente chega no desejo, valida, ressignifica e diz preciso ou não, talvez eu não precise agir. Tá? Foi? Quase que eu esqueço as 3 coisas que você falou. Você vê, a pessoa fala 1 minuto, tem coisa pra caramba pra gente comentar, né? Me ajudem, gente. Senão a gente vai voltar para as 3 da tarde. Essa questão que ela levantou aí vem um minimalismo, né? Que está crescendo Também. a cada dia mais, né? A perspectiva Sim. do minimalismo é justamente Claro, isso aí. é isso aí. É exatamente o minimalismo, mas na ideia de quando eu pauto as minhas necessidades no interno, eu preciso de pouco externo. Não é o meu carro, não é a casa de 600 metros quadrados, não é as 50 roupas de marca, é o básico para que eu viva bem, porque eu estou pautado pelo interno, né? É a referência interna, é a autodeterminação lá do ciclo 10, aí vai esperar mais uns 5 semestres para chegar lá, né? Mais, né? 9, tá bom? Você vê como a gente está tudo conectado. Gente, encerrado a conservação, a gente vai para a destruição. Né? E na perspectiva da destruição para a construção. Para quem gosta de orientalismo, tal, mitologia hindu, é Shiva, né? Que destrói para construir. Né? Então, a gente destrói para construir. Não tem como construir um ciclo novo sem fechar um ciclo anterior. Né? Aula 17 do ciclo 7. Ciclos da vida. Ó. Vocês viram? Então tá fácil. Eu deixei anotado ali na parede, tá? Por isso que eu lembro as aulas. Assim, tá? Já tem uma cola ali que... Tá bom? Beleza? Ciclos da vida, fundamental discutir isso, gente, tá? Vai falar um pouquinho disso no ciclo 6 e arrematar na aula 17 do ciclo 7. Tá bom? Lei de destruição. Olha só na questão 732, o que a gente tem sobre isso. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, Lavoisier, né? O pessoal da química aí, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, né? Então imagina se a gente estivesse reencarnando em Homem das Cavernas ainda. Imagina se o peixinho do seu aquário fosse um dinossauro, né? Sacaram? Então isso tudo é transformação, é as coisas se modificando para que a gente tenha outras formas, outros modelos, né? Alguns elos se perdendo, né? Alguns modelos biológicos se destruindo, nascendo novos, algumas espécies se extinguindo, né? Porque realmente cachorro é mais legal do que dinossauro para ter em casa, né, gente? Então, usando uma brincadeira, mas pensando como essas mudanças são interessantes, né? De que forma esses princípios espirituais vão trabalhando a lei de destruição e vivenciando em novas espécies e tudo mais, tá? Então, partindo aqui do princípio que a destruição é importante para que a gente construa novamente a partir daquilo
que é a essência, que é a matéria-prima, chamamos assim, né? Daquilo que está sendo reconstruído. A destruição necessária e a destruição abusiva. Essa é a questão, é mais ou menos a discussão do supérfluo e do necessário, né? Porque senão, vou destruir tudo aqui porque precisa, né? Não é bem assim, né? A perspectiva da destruição como transformação, no sentido de o que eu preciso desconstruir para construir, né? Como que eu construo? Existia um barracão aqui, ó, nesse terreno, que foi primeira construção, que era uns pilar de madeira e uns leternite por cima para ter palestra embaixo. Como que eu construo esse auditório sem destruir aquilo? Né? Então, de uma forma bem didática, algumas coisas precisam ser desconstruídas para que se possa reconstruir. Né? Como que eu construo um relacionamento novo ficando preso no velho? Né? Assim, levando para o lado dos relacionamentos humanos é mais ou menos parecido, tá? Outra questão. Olha o que Adenauer fala no livro. Olha, gente, vocês vão ler o livro inteiro na aula hoje. Arrasaram, hein? Não posso fazer isso, é muita moleza, né? Não é? Tem que metade, pelo menos, né? Velhas estruturas devem dar lugar às novas, para melhor atenderem às necessidades humanas. O aprimoramento tecnológico e humano faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo. Ou seja, nós só vamos avançar se a gente superar o que está lá posto. E esse superar gera uma sucata, vamos chamar assim, que vai precisar ser destruída para ser construída, em todos os aspectos. Né? Para pôr uma cadeira nova, eu tenho que dar fim na velha. Aí a tecnologia está se aprimorando para reciclar, reutilizar. Né? Quando você pega uma porta velha de uma casa destruída, ela vira uma porta de decoração, por exemplo, né? Quando você moe uma cadeira velha e faz um pé de sofá novo com aquele moído de cadeira velha na indústria plástica e assim por diante, tá? Então é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de lei de destruição, a gente tem que falar dos flagelos destruidores, que são as tragédias. Esse é um tema que vários livros espíritas abordam, porque tem aquela coisa de karma coletivo, de não sei o quê, das destruições, né? Enchente, queda de avião, tal. Isso é sempre uma questão bem debatida e que tem um pouco de atavismo aí, de conhecimento superado, né? De visão antiga, na perspectiva de que seja um castigo coletivo. Todo mundo que estava ali, né? É porque precisava passar por aquilo, né? Por que que lá no tsunami tinha uma pessoa mergulhando e que levantou e falou: vixe, destruiu o mundo e eu tô aqui, estava mergulhando, não aconteceu nada. Então, exatamente essa é a pergunta que a gente faz quando a gente vai para a perspectiva espírita dos flagelos. Olha o que da 737 a 741 trata dos flagelos destruidores. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Primeiro, desencarnes coletivos e alteração nas estruturas físicas da região. Né? Dá um terremoto, morre um monte de gente, alterou tudo, mudou a perspectiva. Uma guerra que fez um Japão reagir, ter uma cultura de reconstrução, fez o japonês ser mais resiliente, a cultura foi para a resiliência, aceita as coisas, resolve, vai para frente, aprendeu a aprender a partir do conhecimento do outro. Ou seja, quanto um problema desse gera de mudança cultural, psíquica, atitudinal, ou seja, de atitude dos espíritos que estão naquela história. Quanto tem de atitude numa família que tem uma pessoa na história que caiu de avião, que estava num terremoto, né? Então, quanto é o aspecto? É muito mais do que simplesmente falar: não, foi um karma coletivo que matou todo mundo. Não é isso. Não é só isso. Por quê? Embora olhando de fora a queda de avião é uma para todo mundo, cada pessoa que estava lá dentro tem uma história pessoal, particular. Né? Para uns foi: uau, estou ajudando a humanidade a aprender a não derrubar avião. Para outros foi: nossa, estou morrendo de avião. Para outros foi: eu estava pilotando o avião e caiu. Então, assim, tem N situações distintas para isso. E a experiência é de cada um. Assim como é num acidente de carro, assim como é numa tragédia, assim como é num assalto que morre um monte de gente, assim como é num maluco que entra numa escola atirando. Né? Então, essas coisas vão muito para a perspectiva pessoal, tá? Não é uma coisa coletiva pronta e acabada com regrinha, tá bom? Bom dia. Nesse caso de desastres, se fala muito em a pessoa só morre quando tem que morrer. Para o espiritismo, tem essa pré-determinação da morte, tipo,
eu vejo casos de acidentes aéreos que a pessoa às vezes ia pegar o avião, mas Não entra, né? no último momento ele perde, dorme demais, ou até a pessoa compra a passagem de última hora e vai. Sim. Existe isso? Então, vamos lá. A título de exemplo, vocês têm aula com o Luiz Carlos, né? Algumas, né? Ele estava num voo desses que caíram aí no Brasil e não voou, perdeu o voo. Ele é um bom exemplo que você falou, eu lembrei dele. Né? Ele estava lá, ia pegar o voo, deu um problema numa reunião e ele não voou. Né? E era o voo que teve acidente. Então, assim, na verdade, para o Espiritismo não tem predeterminação, não existe destino. Né? Na nossa perspectiva de Espiritismo aqui da ULI, a gente trata bastante isso. Não está escrito, né? A gente é autodeterminado e as nossas escolhas que vão dando consequências práticas. Né? Então, a gente vai tomando decisões na vida que vão construindo uma história. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu vou fugir um pouquinho do tema da aula, mas 15 segundinhos dá. Se eu não tivesse feito isso, pega uma idade, sei lá, uma idade louca, né? Se eu não tivesse feito isso, a vida ia dar era outra vida, gente. Várias vidas na mesma vida, várias possibilidades, não tem o pré-determinado. Então, a morte é uma experiência de transição. Né? Então, pode ser que para mim ela aconteça com 90, pode ser que ela aconteça com 70, com 50, com 40, dependendo das minhas escolhas. Né? Quem aqui tem risco de morrer caindo de uma montanha? Alguém? Você? Eu também, faço escalada. Né? Vai chegar um dia que eu vou cair, falar, nossa, que azarado, morreu. Não, tem dias que eu estou a 200 metros pendurado numa corda. Posso cair. Mais alguém tem? Ela tem, ó, que legal. Quem aqui tem risco de cair porque o paraquedas não funcionou? Ela lá, maluca, não andem perto dela, gente. 2 riscos numa só é a primeira. Né? Entenderam? Quem aqui tem risco de mergulhando, morrer afogado porque o cilindro parou de funcionar? Olha lá, ela, meu Deus, gente doida, tem gente mais doida aqui, obrigado por me mostrar isso. Entenderam? É sobre isso, é sobre o que a gente vai escolhendo e fazendo, tá? Ok? Depois a gente vai conversar, hein? Gostei já. Eu gosto de gente doida perto de mim. Quem tem risco de morrer porque anda perto de gente doida? Eu, ela também. Só tem gente. Gente assim, só tem amigo doido. Porque no final de semana, quando você fala assim, vamos no cinema, a gente fala assim, vamos subir a montanha tal, né? Vamos se jogar do negócio. Vamos, entendeu? É amigo doido. Tem um amigo assim que abrevia a encarnação. Mentira, é bem mais legal. Resultado para a próxima geração. Gente, pensar no flagelo destruidor, no resultado para a próxima geração. Quanto impacta a próxima geração um terremoto no país? Quanto impacta a próxima geração uma bomba? Quantas décadas impactou um terremoto, um tsunami, né? um problema mais grave coletivo? Então tem um impacto nas próximas gerações na região. Né? Isso tudo é desenvolvimento, é aprendizado. Que lição de aprendizado como reencarnação, processo educativo a gente tem reencarnando num país que acabou de sofrer um terremoto? Né? Quem aqui já passou por terremoto? Já esteve em terremoto? Achei que ela ia ter também, não, né? Terremoto, gente, de tremer o negócio, você ter que ir embaixo da coluna para ver se quando cair você fica protegido. Né? Eu estive no Peru e eu não sabia, quando eu estive lá a primeira vez, que ainda tinha terremoto lá, né? Ainda tem um pouco, mais leve, mas tem. Aí estava visitando uma igreja e estava assim, em caso de terremoto, se esconda aqui, ó. Em caso de terremoto, se esconda. Eu falei, essa placa é antiga, né? Falei, não, é que é o lugar que você tem que ficar caso de terremoto. Eu fiquei na igreja olhando para lá, falei, quanto tempo eu levo para chegar lá? Né? Visitando a igreja, falei, lá é a coluna que eu tenho que me esconder. Tenso isso, gente, né? Uma pressão. Então, é sobre isso, tá? Ó, perspectiva do uso da inteligência na reconstrução, acelerando a evolução do conhecimento e das ciências na reação a epidemias, inundações, intempéries, catástrofes. Gente, quanto acelerou o processo científico com a pandemia, gente? Né? Nem vamos discutir, não é para entrar para essa pauta, mas vacina demorava 20 anos para ser desenvolvida. Né? Em 6 meses tinha 200 tipos de vacina no mundo inteiro. Aí. Né? Se funciona, se não funciona, se vira jacaré, não é a pauta. Mas para ver quanto um problema desse pressiona o humano para achar solução. Né? Pressiona a gente para mudar a perspectiva das coisas. Pressiona a gente para ter hábitos. No 3º mês de pandemia,
Minha filha, eu sou casado pela segunda vez, e minha filha do meu primeiro casamento, o avô dela, meu ex-sogro, é japonês, com cultura japonesa. Então ele lavava a mão umas 6 vezes por dia, né? E a gente zoava, eu zoava ele com a minha filha desde que ele falei, vovô Eiji vai gastar a mão, né? E ela, kkk, né? E a gente zoava. E aí ele, gente, vou fazer isso. Ele, peraí que eu vou lavar a mão. Eu, mas seu Eiji, tá tudo bem, tá embalado. Não, mas eu vou lavar a mão. Terceiro mês de pandemia, minha filha me liga. Minha filha com 18 anos já. Pai, é agora que a gente liga pro vovô e pede desculpa pela zoação ou a gente espera mais um pouco? Ou seja, 20 anos atrás ele já sabia se cuidar como a gente teve que aprender. Nunca lavei a mão tanto quanto eu lavei em 2020 e 2021, gente. Não sei vocês, mas eu, o louco do álcool gel e do sabonete. Num bolso eu tinha álcool gel, no outro sabonete líquido. Primeira torneira que eu vi, eu lavo a mão, né? Aprendi a não coçar o olho, gente. Eu cocei o olho 43 anos, aprendi em 2020. Não coço mais o olho. Entenderam? Então é isso. Tá? É quanto a gente reage quando essas coisas acontecem, tá? Então é olhar para isso como uma oportunidade de aprendizado, sabe? Mestrado, forçado, assim, parabéns, você vai ganhar um mestrado em saúde pública agora, viva uma pandemia, né? Aprendeu a lavar a mão, aprendeu a não pôr a mão na boca, aprendeu a lavar as coisas, aprendeu a higienizar direito, né? Tá? Lógico que não estou tirando a dor e o problema das perdas e tal, mas sim, os flagelos têm esse resultado na nossa encarnação, tá bom? Resiliência e paciência a partir da reconstrução. Quanto a gente desenvolve de resiliência e paciência? Né? Aff, Maria, não passa. Meu Deus, perdeu tudo, começa tudo. Enchente, gente. Minha família passou por uma enchente. Rapaz, entra água e acabou, gente. Vai tudo. Você não tem o que fazer. Água não tem como segurar. É pior que fogo. Fogo apaga, água não. Água entra, vai entrando. Você vai vendo seu sofá ainda assim, a sua geladeira. Né? Tem que fazer. Então, é um problema. Para quem já passou, sabe do que eu estou falando. Dick. Isso que você falou aí no finalzinho, em relação a lições aprendidas, né, dos flagelos, isso varia de pessoa para pessoa também. Claro, né? Tem gente que passa e não mudou nada. Às vezes a gente está passando por algum tipo de provação e a gente não aprende nada porque a gente só fica ali lamentando. É isso aí. A pessoa tem que passar pela situação diversas vezes até ela O aprendizado depende de como a gente encara, bem lembrado. Exatamente. Tá? Porque tem gente que vai passar e vai continuar achando que não existe, que era da mídia, entendeu? E aí, tem que fazer. Não existe, não existe. Fazer o quê? Não existe. Para ele não existe. Vai ter, né, outros aprendizados. Tá bom? Bom, bem lembrado. Isso foi bem legal. Estamos indo bem, gente. Olha, eu acho que a gente vai dar conta de acabar 1h15. 1h20. Tá encurtando, né? Vamos lá? Deixa eu fazer uma coisa rápida. Atenção, levantem da cadeira. Sério, vai lá, levanta, bora. Isso, levanta, estica, funcional. Cadê o professor de educação física? Mão para cima, uma, outra. Pronto, mão na cabeça. Olha pro colega, olha pro outro, volta, pode sentar. Acordou, tinha 5 dormindo, gente. 5 dormindo é meu limite. 4 eu dou conta. 5 eu aciono o levantamento pra gente acordar. Pronto? Voltamos? Então tá bom. Olha só, guerras, bom dia para quem chegou agora. Não sei se estavam encarnados, porque às vezes eu vejo uns desencarnados, acho que tá aluno dormindo, não é desencarnado mesmo. Ó, vamos lá. Todos bem? Foi bom? Pronto. Não? Ah, tá bom então. Quando for assim, não levanta, tá de boa. Usa o livre-arbítrio, queima o livre-arbítrio. Ó, 742, guerras e suas consequências, né? Isso daqui era mega antigo até semestre passado. Aí veio o Putin e atualiza a gente, né? A gente falava de guerra, falar de guerra, gente, isso é do século passado. Não, tá aí, atualizado com sucesso. Eu ia tirar do plano de aula, mentira, nem sou eu que faço, mas, né? Não faz super sentido falar de guerra, tem um maluco explodindo em outro país. 742, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Né? Isso é guerra, gente. É assim, eu quero, esse território é meu, eu que mando, manda explodir, aperta um botão, bum, morre um monte de gente. Né? Não parece coisa do século passado? Não é, está no jornal, atualizadíssimo, com sucesso. Interesses de poucos impactando na vida de muitos. Questão 745 fala exatamente isso, aqui é um resumo. É quando alguns pequenos poderes se sobrepõem sobre o coletivo. Né? A pessoa não leu, ela ia reencarnar e não leu a parte da lei de sociedade. Né? Pulou, faltou essa aula e reencarnou, deu errado. Né? Tá?
É basicamente isso, não tem outra explicação, gente. Liberdade e progresso como consequência, está lá na 744, né? Uma guerra movimenta, gera, muda, e por mais maluco que seja, o final da guerra, normalmente, depois de ser destruidor, triste, um monte de perda, começa a liberdade e progresso, porque a reconstrução ensina, né? Mas é uma droga, se for pensar, né? Você olha, eu não consigo, eu comecei a acompanhar, eu parei, falei, gente, não dá, não é compatível mais, eu não consigo olhar isso como algo desse século, né? Era para estar gastando essa energia, esse dinheiro, esse recurso, esse foco em outras coisas, né? Mas infelizmente está aí, é a nossa realidade, é a nossa condição humana, ainda estamos... Sim, com certeza, se esse dinheiro fosse colocado em favor, né, das nações, mas aí, gente, é a cabeça de cada um, a gente só pode fazer a nossa parte e entender que é Não, doido, eu né? estava lendo o Brasil, né, Coração, Pátria, Evangelho, Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Sim. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E fiquei surpreendido que Jesus teve num plano, segundo lá está no livro, ele veio e ficou muito triste com as nações que estavam bem desenvolvidas e estavam buscando do poder para poder desvirtuar tudo. Se sobrepor, né? Se sobrepor. Aí, reli um espírito, pediu para ele vir a essa região nossa, o Brasil. Uhum. E, consequentemente, chegando aqui, ele sentiu que tinha realmente algo agora novo para oferecer pelos que já estavam aqui, que seriam os índios, e, consequentemente, ele busca essa responsabilidade, dá essa responsabilidade a esse espírito para poder coordenar, para poder o Brasil ser o que ele esperava. E lá pelas quantas, tudo bem, vem Cabral, essas coisas todas. Encurte, me ajude. Se for contar de Cabral para cá, nós vamos até às 8. E o que acontece? Mesmo assim, com aquele potencial todo que tinha, aquelas pessoas que começaram a chegar, muitos deles desvirtuaram mais um pouco. Sim. E consequentemente, eu digo assim, é o escorpião, a natureza do escorpião, né? E a gente tem essa natureza de... Tem tudo para ficar bem, mas acaba complicando. Faz parte, é. E as coisas que a gente ainda não reconhece, né, como limitação e como atitude de Não, e eu gostei até de uma partezinha que tem lá Afonso Ribeiro. Eu digo, rapaz, eu sou desse cara que ficou aqui na época. Boa. E tem a gente ainda que reencarnou, né, para atrapalhar mais um pouco ainda. Tem que reconhecer que a gente ainda também está nesse processo. Por fim, gente, ó, sobre as guerras, os impactos nos aspectos sociais, ambientais e econômicos, né? Destrói tudo, né? A cidade fica destruída toda, né? Então tem um super impacto, economicamente destruída, ambiental destruída, social pior ainda, um monte de gente, desestrutura tudo, né? Mas ainda assim, a partir do momento em que ela encerra, começa um novo ciclo de progresso, aprendizado, construção, desconstrução das coisas, né? Mas eu entendo que não é o modelo necessário. Eu falava isso até no passado, agora eu estou vendo que pelo jeito ainda precisamos, porque estamos aí assistindo, né, isso, né, por sorte, né, não está aqui, mas ainda existe, né, tá? Beleza? Pena de morte. Quando a gente fala de destruição, a gente tem que passar um pouquinho sobre a pena de morte. Olha lá na 760, ele fala o seguinte: necessidade dos homens julgando os homens, mulheres julgando mulheres também, humanidade. Lembrem, né? Quando a gente lê o livro dos Espíritos, homens quer dizer humanidade, ser humano. A pena de morte, embora para a gente aqui no Brasil não seja uma realidade, né? Ela é realidade em vários países. Como lei mesmo, como forma de resolver problemas de criminalidade, né? Em alguns critérios. Então, quando a gente entende a pena de morte nessa perspectiva, que é a perspectiva da gente julgando sobre a vida do humano, não é o julgamento sobre cumprir ou não uma lei, qual é a pena que vai ser 1 ano, 3 anos, 10 anos de reclusão, como é o direito brasileiro. É a gente julgando se a pessoa segue viva ou não,
né? Não sei se vocês já se colocaram nesse lugar, né? Pensar que você compõe um júri que, conforme a sua decisão de votação, aquela pessoa vai ser desencarnada, ou seja, vai abreviar a encarnação dela, né? Então, quando eu penso na discussão da pena de morte, eu me vejo primeiro nesse lugar, né? Porque às vezes a gente olha e fala, pô, esse cara merecia uma pena de morte, né? Eu penso isso às vezes de alguns crimes muito absurdos. Depois eu me vejo no lugar de quem estaria pondo a bolinha lá para dizer se ele morre ou não morre, ou de quem estava assinando isso, se fosse uma decisão monocrática, né, de uma pessoa só. É tenso, né? É tenso porque é sobre o humano, é sobre entender que não existe o bem e o mal. A gente vai discutir isso muito aqui na ULI, esse maniqueísmo, né? Não existe o espírito mal, existe o espírito em maldade, fazendo coisas ainda por limitação, por incapacidade de fazer o bem. Então, assim, e aí, né? Quanto tem de aprendizado para quem morreu, para quem foi morto, para quem vai ser morto? É tenso essa discussão, mas é válida, é um bom exercício, tá? De relação espírito-espírito. Aí vem uma questão que se justifica, que é assim, ó, na 761 ele fala que a pena de morte é a preservação da vida, suprimindo um membro social perigoso, ou seja, se a gente não aplica a pena de morte numa pessoa que está matando todo mundo, ele segue matando. Matematicamente, é mais lógico pela vida em sociedade matar um do que ele matar 10. Ó, que simples, bem frio, né? Mas entenda, se lê a 761, você vê essa perspectiva, que ela é aplicada na ideia de que suprime alguém que está perigoso e ameaçando a vida de vários, né? Até ser seu filho, a pessoa que está na pena de morte, que é o próximo exercício. Tá tudo bem se for o filho dos outros, mas se for seu filho que entrou com um pacotinho de maconha na Tailândia e vai ser morto, porque lá não podia entrar com um pacotinho de maconha, enquanto aqui a galera, né? Enquanto em Amsterdã você compra na padaria. Olha que louco, né? Então, olha que discussão interessante, né? Por favor, eu não entendi. O Livro dos Espíritos, então, concorda com isso? Você poderia me explicar melhor? Não estou falando que concorda, eu estou falando que ele traz essas ideias. Quando pergunta sobre o que é, ele fala que a pena de morte é a preservação da vida suprimindo o membro social perigoso. Né, ele está discutindo. Lembre que isso é 150 anos atrás, quando tinha forca quase, né? Eu sei. 200 anos atrás tinha forca, gente. Né? Assim, padrãozinho, no meio da praça. E a gente, matou um cara que estava fazendo mal, ufa, vamos dormir tranquilos. Porque eu acho que era a gente comemorando lá e puxando a corda, às vezes. Ou sendo enforcado, né? Uma das coisas legais para a gente entender a pena de morte é sempre pensar que ali tem um filho e aquele filho tem uma mãe. Então a mãe sempre, né? Todo mundo é filho e, mãe, e tem mãe. É claro, mas que a mãe e o filho e a mãe também são espíritos. E que se nascer um maluco que sai matando todo mundo, eu não sei se eu quero ele vivo, matando todo mundo, inclusive eu. É tenso, eu estou bagunçando porque é para bagunçar mesmo. É um tema super tenso, tá? Isso, eles vão conhecer, né? A tia vai saber, Plínio sendo Plínio, ela falou, porque eu sou assim, né? Buga, mas aqui é de leve, sempre me fala assim, ó, vai no básico, mas não buga tanto a mente das pessoas, vai de leve, né? Mas entra um tema desse, não tem como não bugar, né? Só lembrando em quantos casos, né, de pessoas que estavam condenadas para a pena de morte e depois descobriu que não era culpado, né? E vai falar disso, e se fosse o erro, né? Abrir a porta do arrependimento, concepção da reabilitação possível, né? E aí, então, a pessoa errou, a gente vai lá e apaga, próximo, encarnação. Não. Será que é isso? Não sei. Será que a gente não tem a perspectiva da reabilitação? Aí a gente abre a perspectiva da reabilitação, o cara vai, buga de novo, mata mais gente. Fala, pô, devia ter matado. É tenso, gente. É um tema delicado. E por fim, ó, enquanto a pergunta chega, o desafio é como, quais meios, qual é a regra, em que critério, é válido, não é válido, é a gente que vai decidir, é a própria pessoa, é Deus, é o pastor, é o padre, né? É Adenauer, arrasou Adenauer, né? Sei lá, só porque tem gente que coloca ele nesse lugar também. Me passou aqui na cabeça, agora até bem como eu ia colocar, você falou e acabei esquecendo. Mas como é que eu tenho o direito de suprimir a vida do outro, certo?
Quando eu mesmo, eu posso de repente olhar para você, não gostar de você, e por eu não achar que ele gosta de você, eu dizer que aquele cara pode ser morto. Com que direito eu tenho isso? Aí eu vou, olhando, que nem todos os países têm uma visão, como nós temos, né, do espiritismo, né, onde nós estudamos não matarás. Com que direito eu posso me colocar na vida do outro, mesmo ele sendo totalmente errado, em tudo? Sim, sim. Essa é a discussão, na verdade é para esse lugar. Eu tenho um amigo que levou 30 chicotadas porque tirou a foto de uma mulher na Arábia Saudita quando desceu no aeroporto. E a decisão foi do marido dela, porque quem decide a quantidade de chicotadas é o marido da pessoa que foi fotografar. Então, fotografei assim, ó, a mulher do cara aqui, ó, usando a burca e tal. Aí foi preso e a decisão foi do cara. Né? Então, é sobre isso, é cultural, é um monte de questões. Aí tem outro fator, você falou isso aí. Mas no direito, desculpe. Foi empolgado. No direito dele, sim. Ele poderia pegar esse mesmo chicote e chicotear ela, achando por direito dele que ela pode ser chicoteada. Sim. Tem isso. Outra treta, né? Pior ainda. Quer dizer, a gente nem vai, senão a gente sai daqui às 6 da tarde. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o outro? Não, é tenso. É só pra gente queixar. É tenso, gente, é tenso. Ô, Plínio, só aproveitando o gancho aí, é porque esse tema me interessa. No caso de, por exemplo, um criminoso psicopata, ele não vai se regenerar, tipo, ele vai vir pra essa vida e vai ser da mesma forma, os casos mais graves, né? E a gente vem pra evoluir. Nesse caso, qual é o sentido de vir alguém só pra fazer um mal pra esse mundo? Não sei. Não tem como ele, entendeu? Evoluir espiritualmente. Não sei, acho que tem, não sei. Não é assim pragmático e definido, né? Será que as pessoas que foram mortas, quando se perde, quem já perdeu gente na família sabe quanto a gente ressignifica na perda? Talvez não ele, mas quem está em volta. Tem que pensar no impacto das coisas. A gente olha para o negócio e fala, que tragédia. Sua vida muda a partir da tragédia, você ressignifica, faz a releitura do negócio, entendeu? Né? Então, assim, é mais do que só olhar para aquele, entendeu? Então, assim, quando a gente olha limitando, assim, a gente está julgando ali, falando, faz sentido esse cara continuar. Né? Mas não sei o que ele promoveu de mudança no entorno. Não está certo, eu não estou discutindo sobre o certo e errado. Estou discutindo sobre as experiências. Gente, todo mundo aqui já matou e já morreu. De todos os jeitos, são 1000 encarnações. Né? E aí? Né? 150 anos atrás, se o cara entrasse na sua casa, seu direito era matar. Você pegava a espingarda atrás da porta e atirava, acabou. Não tinha ligar para a polícia. 150, não é 1 milhão de anos atrás. É seu bisavô. Né? Meu bisavô um dia falou assim, matei um cara. Eu falei, meu Deus, meu bisavô matou um cara. Não vou nem entrar na casa dele. Sim, porque 100 anos atrás era assim que funcionava. O cara invadiu o sítio, ele estava dormindo, quando ele olhou o cara para dentro, ele catou a espingarda debaixo da cama e matou o cara. Era assim, estava autorizado. É hoje ainda assim, legítima defesa. Com muito mais cuidado e muito mais critério. Porque naquela época foi assim, chama o tiozinho que trabalha com ele, amarra um concreto no pé e joga no rio. Ninguém mais entrou na casa dele, porque vazou a informação que ele matou o cara. Meu bisavô. Né? Eu tomei um susto, gente. Eu era criança, eu fiquei, sei lá, mas matou um cara. Não, mas olha só, 1904. Né? 1904, é agora. Mas era assim. Tá? Então, assim, é tenso, não vamos para essa pauta, senão a gente não sai. Mas é isso, é interrogações. Né? Esse tema é bem interrogação. Porque a pergunta é, quando é comigo e próximo a mim? Né? E aí? Né? É ótimo, mata o cara e tal. E se é comigo? Né? E se fui eu que fiz? Aí, não, gente, deixa eu me reabilitar. Né? Quando é meu filho que fez uma caca lá, e aí eu que sou defensor da pena de morte, falei, eita, aí agora é meu... É tenso. É tenso. Mas é reflexão importante. A gente tem que refletir sobre isso, porque tem no nosso psiquismo isso da história de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Está gravado, a gente já passou por essas experiências, tá? Ok? Tema ótimo para abrir portais incríveis. Né? Os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas, né? Questão da primeira prova da faculdade de economia, sempre cai isso, né? Para quem fez economia sabe do que eu estou falando, né? A gente passa estudando
Adam Smith e essas coisas no primeiro semestre de economia, para aprender que o mundo vai sempre querer mais e vai ter sempre menos recursos para resolver. Esse é o desafio da economia como um todo, da economia macro, né? Ou seja, o desafio de qualquer governo, o desafio nosso é o meu desafio com a minha conta bancária, não sei se é o de vocês, né? Sempre eu tenho coisa para gastar mais do que eu tenho para ganhar, não sei por quê. Acontece comigo só, né? Vocês não têm isso, né? É só comigo que isso acontece, né? Tem mais conta para pagar do que dinheiro entrando. Pronto. Nesse aspecto, gente, primeira discussão é o crescimento populacional, tá? Para que as condições do planeta possam permitir abrigar o enorme contingente populacional, estamos incorporando à sociedade o planejamento familiar como forma de frear o aumento populacional e possibilitar melhores condições de vida, isso de 20 anos atrás, quando Adenauer escreveu esse livro, né? Ou seja, começa a se discutir, peraí, gente, faz sentido ter 13 filhos? Minha avó, né? Ela tinha 13 filhos, tinha uma horta gigante em casa, porque eu com 13 filhos ia ter que ser dono do supermercado. Um mercadinho de bairro, pelo menos, para dar conta, né? Imagina a compra de mercado com 13 filhos, gente. Alguém tem essa experiência aí para me contar como é? Vai de Kombi, né? Caminhão, né? Tem um carro que é só para fazer o frete do mercado, né? 13 filhos. Um filho era uma caixa de leite por semana. 13 filhos, tinha que ter 3 vaquinhas no quintal lá, né? Alguma coisa nesse nível. Então é sobre isso. A gente aprendeu a reduzir, né, a quantidade de pessoas na família, porque as necessidades foram sendo ilimitadas, né? Enquanto os 13 filhos da minha avó estudavam lá numa escolinha e tal, né? Minha filha estuda numa escolinha lá que eu tenho que trabalhar pelo menos uns 10 dias no mês para dar conta, né? Então é sobre isso. De alguma forma as necessidades vão aumentando e a ideia de redução do número de pessoas na família é natural. Gente, pensaram no movimento que isso faz em relação à reencarnação, ao espírito? Antes a gente tinha 12 irmãos, 10 irmãos, agora a gente é filho único, delícia, né? Uma irmã só, maluca, né? Minha, não, brincadeira, coitada, né? Então assim, é sobre isso, muda até o modelo de aprendizado na reencarnação. Isso daqui não é um problema socioeconômico só, isso é uma mudança no padrão reencarnatório, né? Quanto minha mãe aprendeu a dividir tendo 13 irmãos e quanto eu aprendi a dividir tendo uma irmã, e quanto a gente não aprendeu a dividir nada sendo filho único. Olha que experiência reencarnatória diferente, né? Minha mãe pega um pacote de Tang e faz 6 litros de suco. Mãe, é 1 litro, é uma água suja. Ela vai fazer suco, gente, a gente faz, sai na frente e pega o pacotinho, né? Por quê? Porque ela falava, gente, era assim, gente, quando tinha o pacotinho era para fazer para 12. Gente, 12 pessoas para o almoço, você tem que fazer 6 litros de suco. Ou seja, minha mãe é a pessoa que não faz o suco lá em casa. Uma polpa que é para um copo de 500, ela bate 2 litros de liquidificador, gente. Parece que é a água que você lavou o liquidificador no final. 6 colheres de açúcar para o suco parecer gostosinho. E hoje ela tem dinheiro para comprar 6 polpas de fruta, né? Mas é sobre isso, é um aprendizado, é um modelo. Entenderam? Né? Põe alface inteira, não, ela pica um monte para render alface. Mãe, é a mesma alface, mas é do aprendizado, né? Ela morou com no mínimo 8 irmãos em casa, né? Nunca morou os 13, porque quando nasceu os mais novos, os mais velhos já tinham saído, tá? Então é isso, é sobre essa experiência. O aumento da interação entre as pessoas. Gente, com muito mais gente reencarnada, a gente interage com muito mais gente, né? Você mora num prédio, tem 60 pessoas no seu prédio. Minha avó morava no sítio, para ela encontrar 60 pessoas, tinha que andar a cavalo uns 20 quilômetros, né? Então a interação é maior. Muitos males, aí vem outros problemas, muitos males que a humanidade atravessa decorrem da superpopulação, que ampliou o número de interações sociais, reduziu o espaço de ocupação e aumentou a competição. A gente aprendeu isso na pandemia, gente, né? A gente ia para um lugar com 300 pessoas, né? Pegava 200, e para encontrar 300 pessoas 100 anos atrás, quantos anos demorava, né? Meu pai mora numa cidade que passa um carro por dia na frente da casa dele. Tem 3 mil habitantes a cidade. Aí ele brinca, passou um carro hoje aqui. Falei, nossa, arrasou. Né? Entenderam? Eu ia falar em relação a essa questão de filhos, né?
Meus pais tiveram 8 filhos. Tem, né? 8 filhos. E aí, lá em casa era uma reciclagem constante, né? De roupa, sapato. Natural. Tudo. Sorte do primeiro, os próximos usaram as mesmas, né? Então, isso aqui não vai servir para o outro que vem depois. Isso aí. Foi a vida toda. E ainda precisava gerir os conflitos, né? Porque final de semana, meu pai, hoje vai ter um Guaraná. E aí, é um Guaraná para 2. É isso aí. E aí, quem dividia não podia escolher, né? Porque, não, o dele tem mais, o dele... É isso pai, aí. Você divide, você escolhe. Minha mãe pega um pastel e corta em 6, gente. Eu falo, mãe, só tem 4 pessoas na casa, corta em 4. Né? É sobre isso. É bem isso. A disputa pelos recursos cada vez mais escassos. Olha isso, gente. A matança predatória de animais, a destruição de florestas, a produção de material diluidor da camada de ozônio, a fabricação de produtos cancerígenos pensando em custo, né? Porque o saudável é mais caro normalmente para produzir. E disseminadores de doenças diversas, bem como outras formas de agressividade à natureza, são exemplos de como o ser humano se tornou o pior inimigo de si mesmo. Ou seja, a própria produção louca, desenfreada do consumo, da economia do dinheiro, dessa busca, desse capitalismo doido, consumidor em excesso. Eu não estou defendendo modelo nenhum de negócio quando eu falo isso, estou falando só para a gente pensar algo mais consciente de consumo, porque isso gera um super problema e cada vez vai ter mais gente para resolver, tá? Beleza? É óbvio que a horta da minha avó é muito mais saudável do que o que eu compro ali no supermercado. Mas a horta da minha avó dava para 10 pessoas. Como que faz para alimentar tudo o restante? Né? Se não colocar química, se não produzir em excesso, se não produzir em escala. Então isso é uma discussão intensa. Será que dá para fazer tudo orgânico? Será que as pessoas querem uma cenoura torta, manchadinha? Tem um monte de loucura aí, gente. Né? O tomate bonitão desse tamanho, gente. Você acha que um pé de tomate dá um tomate desse tamanho? Vai pedalar nas fazendas de tomate. Aí tem morro de fertilizante, química, entendeu? Então, isso é um tema para a gente pensar um pouquinho. E aí o êxodo rural, né? Na ideia da superpopulação, é um mal causador de outros tantos danos, agravados pelo que aconteceu. Quem aqui veio do interior? Levanta a mão. Os pais vieram do interior. Os avós vieram do interior. Arrasou todo mundo. Né? Ou seja, é assim, foi isso que aconteceu. Isso é um problema que a gente já estudou na escola, né? Várias cidades com problemas, doenças, problemas de saneamento básico e tal. Por quê? Porque aglomerou todo mundo num espacinho pequeno. Isso aí é fruto da Revolução Industrial, a gente já estudou também, né? E a gente tem esse problema até hoje, né? Gerando comunidades, né? Dificuldade, gente com condições não humanas de vida, tá? Plaquinha já levantou faz tempo, né? Vou começar a usar aquele meu prazo extra, que todo mundo é já acostumado com o meu prazo extra, não preciso nem ficar negociando. Eu sou assim, gente, eu uso os minutos extras de todas as aulas. Preservar o meio ambiente é dever e necessidade, ao mesmo tempo, encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Gente, essa frase é ótima, né? Encarnado e desencarnado. Não pensa que você vai desencarnar e falar uhul, né? Uhul nada, porque daqui a 40 anos é você, colega. Uhul fica influenciando as pessoas aí para não fazer besteira, porque você vai precisar comer quando nascer, vai precisar respirar, né? Vai precisar estar num lugar saudável, vai ter água potável para beber, para não passar os perrengues, porque reencarnar em lugar que não tem isso é muito difícil, gente. Eu não passei por isso, mas é muito difícil. Né? Eu imagino o quanto é difícil você reencarnar, que não tem água, não tem comida, não tem nada, deve ser muito tenso. Né? Eu não passei fome nessa encarnação, só quando eu esqueço de lanchar, que não tem nada a ver com isso. Né? Mas essas dificuldades por falta de recursos deve ser muito tenso. Né? Quem tem essa experiência deve poder sentir isso de uma forma muito mais intensa do que eu estou falando. E aí, gente, para a gente fechar a hora, como eu arrasei 2 minutinhos só. Sentir-se parte integrante da natureza e cuidar de si próprio, cuidando do que está à sua volta. Essa é a proposta da minha leitura sobre lei de conservação e destruição. Ou seja, se faça parte, se perceba que você é a natureza.
né? Aquela coisa que eu falei, seu dedo é feito da mesma matéria-prima que a cenoura, que o carro, que a casa, que o gato, que o cachorro, que o papagaio, que o periquito. Ou seja, a gente depende e a gente é natureza. Quando a gente se perceber natureza, é bem provável que a gente cuide melhor do que tem à nossa volta, impacte menos o meio ambiente de forma negativa. Tá bom? Fomos bem? Show de bola? Então tá bom. Obrigado, gente, com vocês aí, devolvendo pro pessoal. Valeu.